Trabalho em um Aras, no interiorzinho de Goiás. O Aras é de médio porte e não é tão grande. Isso também, quando comecei, achei até melhor assim. Não daria tanto trabalho. Quem conhece e mexe com isso, sabe como é trabalhoso. Cuidar dos animais, as pastagens e, enfim, a labuta cuidadosa. Já que esse trabalho tem que ser bem feito, nós cuidamos de tudo minuciosamente. Mas o trabalho é tranquilo e nós fazemos isso em 4 pessoas. E para cuidar disso, eu sou o Felipe, tem o Zé Capão, o Henrique e o Ronan. Eu fico com a parte de cuidar dos animais, da comida, dar o banho, limpar os pelos, dar as injeções e, enfim, essas coisas. E os outros se dividem em parte. O nosso chefe gosta de dar prioridade a tudo, mas com seus cavalos, ele é extremo no ciúme, no cuidado e no zelo. Tem uns cavalos árabes, ele tem 10 quartos de milha. E tem vários entre os de raça misturada, machadores, manga larga, enfim. Mas existe um que ele mais tem zelo e apreço. É o Trovão, da raça Shire. É a raça de cavalos enormes que em todo o mundo não existe maiores que ele. Para se ter uma ideia, o Trovão pesa quase 1 tonelada de puro poder e força, e porte e beleza que dá gosto só de olhar para o animal. Dependendo da idade dessa raça, o valor varia entre 2 a 20 mil dólares. Por aí já se entende o porquê o patrão tem mais cuidado e apreço. Começávamos o trabalho às 7h30 e parávamos às 17h30. Pelo menos meu ordenado. Não era de se reclamar. Lidando com isso desde mais menino, para mim estava tudo ótimo. E aos finais de meses, o patrão gostava de dar aquela festinha básica para comemorar o bom andamento de tudo que tinha pelo Aras. A beleza e os cuidados do Aras era de encher os olhos de quem conhecia e vivia naquele lugar. Aparando as gramas, jardins, bem cuidado, várias partes do lugar havia piscinas para banho, área de churrasqueira e, enfim, o cenário do Aras era fenomenal. Dava até gosto de dizer que trabalhava por lá. Parecia mais um cenário típico de um filme de Oscar. Nunca houve nada de anormal até então as coisas estranhas começarem a acontecer. E quando ao cair da noite, barulhos ao redor dos Aras, os animais alvoroçados, inquietos, relinchando por demais. O Ronan, que dormia no Aras, começou a acompanhar todas as noites para descobrir o que estava acontecendo. E o curioso é que a coisa que estava causando todo esse transtorno parecia ser inteligente. Noites causava e passavam-se mais 2 sem novidade alguma. Até a coisa começar a ficar pior. E ao amanhecer, começamos a notar arranhões em alguns dos cavalos. E arranhões que na verdade pareciam mais como uns rasgões de faca muito afiada.
Aquilo começou a deixar o patrão muito chateado e, vezes, ele falava: precisamos descobrir que tipo de coisa está fazendo isso. Conversando com ele, ele dizia. Então voltei para ele e disse: chefe, deve ser algum tipo de felino, qualquer tipo assim. Sendo isso, deve ser grande. Esse bicho deve ser, exclamou o patrão. Então começamos a montar a guarda para descobrir esse baita problema. Assim o fizemos e comecei a dormir no aras, a pedido do patrão, até conseguir pegar aquilo que estava causando tudo isso. O patrão pagou até um pouco a mais para executar este serviço. Porém, só o Zé Capão disse ao patrão que sua esposa estava grávida e necessitava de sua presença por perto, visto que seus dias de ganhar estava próximo e o problema é que os dias que ficávamos de campana na intenção de pegar aquela criatura, nada acontecia. E quando não estávamos na espera, o ataque acontecia, deixando nós e o patrão com a pulga atrás da orelha. Aquilo era tudo muito estranho, deixando o patrão nervoso, pois a cada ataque os ferimentos dos animais só aumentavam. E em uma noite a investida mais bruta foi no cavalo Trovão. Ai, o meu patrão perdeu o controle e a paciência e dizia com a mão na cabeça: custe o que custar, quero esse tipo de bicho lazarento, com vida ou sem vida. Então Henrique teve uma ideia que não parecia ter muita diferença, mas ele disse: patrão, eu notei uma coisa, toda vez que nós preparamos para esperar essa coisa, ela não vem. E às vezes que não falamos nada, as coisas acontecem. O patrão coçou a cabeça, olhou para o chão, olhou para nós e disse: realmente você tem razão. Olhou para todos nós, coçou a cabeça de novo. Pois o estrago no Trovão provocou uma grande destruição na baia. Um baita rasgo desde sua traseira até a pata em toda a lateral. Que o couro ficou feio, deitou de um lado para o outro e dava até para ver os músculos do animal. O patrão gastou com remédios, porque foi demais ali para curar o animal. Zé Capão era o único que não dava palpite em ajudar o patrão em nada. Achei até estranho aquilo, chamei o patrão no canto e disse: chefe, vamos montar uma nova espera para ver se conseguimos pegar essa coisa. Só que desta vez o senhor não fale nada. Nada, inclusive Zé Capão. Ele estava próximo de nós. Olhou para mim com um olhar espantado que chegou a mexer a pestana e disse: posso estar errado, mas não custa nada tentar. Então o patrão disse: tudo bem. E assim o fizemos. E foi tiro certo. Era uma sexta-feira. Já estava beirando a meia-noite quando começamos a escutar o alvoroço dos animais. Cada um de nós bem municiados, devidamente bem colocado, cada um no seu lugar. Quando então vimos aquela silhueta enorme e sem tocar no cercado da baia, pulou por cima já investindo em um dos cavalos árabes. O problema era o cuidado para não acertar o cavalo, pois o bicho estava na mira, mas o medo era de uma bala acertar um deles.
E com um gesto de braço sem fazer barulho, o patrão abanou a mão para aproximar um pouco mais. E quando já estávamos com aquele tipo de ser do inferno na mira, todos nós numa só junção, jogamos para cima e arrastamos o dedo, que o pau de fogo cantou bonito naquela noite. Aquela criatura, ao levar rajadas e mais rajadas de bala, soltou um berro, que o som ecoava junto com o som das espingardas. Ai, ali deu medo só de ouvir. Aquela criatura caiu rolando pelo chão e dava para ouvir seus rugidos de dor. O patrão gritou e disse: "Pra cima dessa praga!" Corremos todos nós até aquela baia. E quando chegamos lá, uma poça de sangue, aquela barulhada de carreira para fora dali, com gritos de dor e berros daquela criatura que nunca havia visto em toda a minha vida. Ficamos por ali até algumas horas e quando o dia amanheceu, todos nós ali tentando entender e todos surpresos, querendo saber o que era aquilo. Henrique disse assim: "Chefe, eu não acredito nisso não, mas sou obrigado a dizer que aquela coisa parece muito o bicho dos causos que meu avô e meu pai contavam, de um tal conhecido de lobisomem." Conversando tudo isso por ali, eu disse a todos: "Cadê o Zé Capão que ainda não apareceu?" Pois ele era o único que na verdade nunca esteve conosco nesses ataques. Desde quando começou, se passaram 3 dias e nada do Zé Capão. Então o patrão disse: "Felipe, vá até a casa dele para saber o que houve." E assim eu fiz. E ao chegar ao portão, bati palmas, chamei por seu nome e ninguém apareceu. Quando então um vizinho apareceu e disse que ele não estava, pois já em um dia antes ele disse que não tinha visto ninguém, nenhum movimento na casa. Voltei até o patrão e falei: "O Zé Capão não estava lá." Não havia pedido contas e nem mais apareceu ao trabalho. E os ataques ali cessaram. Passado uma semana, o patrão chegou e disse: "O que o Henrique falou faz sentido. Será que tudo isso que aconteceu é o que eu estou pensando?" Olhei para ele e disse: "Chefe, nesse mundo nada é de se duvidar." Cessou o tormento do Aras e a paz voltou. E um detalhe: o patrão colocou câmaras em todo lugar, visto que ainda não tinha feito isso. E digo uma coisa: tudo voltou ao normal depois que o empregado Zé Capão sumiu. O que se deduz é que tudo faz sentido. Nesse mundo existem coisas que isso prova que não estamos sozinhos de coisas sombrias e estranhas nesse mundo.